acho uma lástima um negócio desse, porque inferioriza. E agora, quem são essas mulheres? São mulheres muito mais idosas, que aceitam essa compulsoriedade de pastorado de forma humilhante. Porque isso é humilhante, ela ser consagrada pastora só porque é esposa do pastor. Eu não tenho muita certeza de que a próxima geração vai aceitar isso de forma tão passiva. Primeira coisa. Uma segunda coisa, cada vez mais esses grupos estão se autonomizando. Quer dizer, uma coisa é CPAD, CGADB, Ministério de Madureira, de forma homogênea, piramidal, de cima para baixo. Você tem cada vez mais grupos se autonomizando e tendo as suas próprias igrejas. Nesse caso, elas vão ser cada vez mais plurais. Cada vez mais plurais. Portanto, vai ser muito difícil manter esse modelo piramidal da primeira dama. Alguém lembrou aqui, a Frida é esquecida, mas a Celina Albuquerque é sempre muito falada, que faz parte do mito fundante, para dizer que, e aí é muito interessante, se você vai lá para a história do Parham, lá nos Estados Unidos, na escola teológica, lá onde acontece a manifestação do Espírito Santo, diz que a Agnes, não sei o que é o sobrenome dela, que é também a primeira mulher a falar língua estranha, que faz parte do mito fundante, né? Ela não foi a primeira mulher a falar língua estranha. Primeiro que o fenômeno da glossolalia nunca desapareceu da história da humanidade. Isso tem sempre em todos os fenômenos sociais da vida toda. E não só na Assembleia de Deus, não só. Porque esse é uma das grandes crises da teologia pentecostal assembleiana na década de 50, porque assim, o que é que diz que você é escolhido por Deus e é de Deus e tem o Espírito Santo? Porque você fala em língua. E por causa disso você não usa calça comprida, você não joga bola, não sei o quê. Só que agora aparece gente que também fala em língua, mas que usa brinco, usa calça comprida e joga bola. E agora? E esse é o grande problema, de que você fia a sua verdade a uma única... Você legaliza toda a tua história numa única verdade. Quer dizer, os assembleanos ficaram perdidos a partir da década de 50, quando vem renovação. Como? Mas Batista fala em língua, mas Batista não é nem crente. Presbiteriano falando língua? Então ele descobre um presbiteriano, um luterano, um católico falando em língua, que não segue o que ele segue. Aí, amigo, alguma coisa está errada, ou no meu modelo de vida, ou nessa história de falar em língua. Ou seja, esse negócio foi se ampliando. Ou seja, dizer que Celina Albuquerque foi a primeira a falar, não é verdade. Lembra que eu falei? O pastor da igreja batista lá de Belém era pentecostal, era sueco e tinha tido problema já com o pentecostalismo na igreja dele. A igreja evangélica fluminense do século XIX tinha já manifestações de efervescência religiosa. Você tem os Quakers, bem antes disso, você já tem outros movimentos de espiritualidade no Brasil. Agora, é claro, você precisa do mito fundante desse marco. E é muito interessante que se fala, está sempre com foto da Celina, a primeira mulher, e a Frida. Cara, é imoral. O jornal de 1940 não tem uma nota sobre a morte da Frida Wingre. Por quê? Porque mataram ela. Mataram ela em vida, naquela época, e mataram depois ao longo dessas décadas, porque apagam a memória da Frida Wingre. O Berg na década de 60, no início da década de 60, vivia aqui no Belém, na igrejinha do Belém, com uma banquinha de venda, vendendo coisa lá na porta da igreja para não passar fome. Aí chega em 1961, a igreja faz um cinquentenário, aí dá uma placa de ouro para ele. Ele morreu de raiva com aquela placa de ouro, porque logo depois ele morre. Aí ele vira herói. Vira herói enquanto em 50 anos de igreja ele não foi lembrado, ele não foi colocado o nome dele em lugar nenhum, ele nunca teve cargo. E preste bem atenção, isso aqui não é juízo de valor, eu não estou levantando hipótese, eu estou dizendo história. Ele não tem o nome dele citado nos jornais da época, ele não tem o nome dele na direção de nenhuma igreja, ele não tem consagração pastoral, ele não foi consagrado pastor, nem missionário, ele não aparece ele não é nem segundo secretário de nenhuma convenção. Ele não é nada nos anos anteriores. E para mim ele se torna o grande herói, porque ele ficou 50 anos no Brasil, marginal, abandonado e continuou fiel.
a vidinha dele, a missão dele. Isso para mim é um grande herói. Zwingli foi voto vencido em tudo que ele quis. Depois ele se torna um grande homem de Deus, que recebeu a missão de Deus. Então, você tem idas e vindas nessa história. É muito interessante. Aí, chegando aqui na história do nepotismo. Eu sei que assim, é fácil fazer a crítica do nepotismo. O cara só é pastor porque é filho do pastor. O cara só é deputado porque é filho do deputado. O cara só... Tá. É bom ter cuidado para a gente não dizer assim, só porque o pai é importante, o filho tem que ser nada. Porque assim, que aí a gente viabiliza toda uma segunda geração. O cara é um filho de um médico famoso. Ele pode também ser um bom médico. Só porque é filho do prefeito não é que não pode ser nada. Então, esse é o outro lado da história. Agora, é muito interessante que na primeira geração de pastores, você pensar aqui em Paulo Lema Vacalão, Cícero Canuto de Lima, Alfredo Requidal e todos os grandes nomes desde a década de 30, nenhum deles foi substituído pelo filho. Nenhum passou a igreja para o filho ou para o genro. Agora, isso também dá outro problema. Pergunto, que tipo de vida esses homens tinham que os filhos não se entusiasmaram de ser pastores? Que tipo de estilo de vida essa igreja que esse homem tinha? Por exemplo, Alfredo Requeidal fica 62 anos na liderança da igreja do Ipiranga. Por que nenhum filho dele quis ser pastor? Por que nenhum filho do Paulo Macalão quis ser pastor? Por que nenhum filho do Cícero Canuto quis ser pastor? Primeiro, porque na época ser pastor era sofrer muito. Ou então um pai era um títere, um déspota. Agora, a nova geração, e aí é muito coincidência que hoje os filhos do Manel Ferreira são pastores, um aqui em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, das principais igrejas. É só coincidência. Do Zé Wellington, um é o pastor presidente de São Paulo, o outro de Campinas, o outro dos Estados Unidos e o outro diretor da casa publicadora. O Samuel Câmara, um é não sei o que, e o outro filho aqui em São Paulo. Quer dizer, virou capitania hereditária. O Malafaia. Agora, por outro lado, ele diz assim, cara, esses caras estão estimulando que os filhos queiram também o ministério. Pode também ser um lado bom da história. Que o pai tem uma vida tão interessante, tudo bem que ele tem helicóptero, jato, uma vida rica, mas não é só isso, porque eu acho que assim, porque isso também seria muito simplificador, dizer que o filho está interessado só porque o pai é rico, porque tem muita gente que o pai é rico, que não sei o que, e o filho não quer seguir a carreira que o pai está seguindo. Então eu acho que a coisa tem que ser bem matematizada. Agora, que é no mínimo suspeito essa história de que... Porque o problema que eu acho grave não é o filho do pastor presidente assumir uma igreja. O problema grave é que o filho do pastor presidente assume a principal igreja, a que tem a maior renda. Aí sim, aí fica claro que é nepotismo da pior forma. Por que ele não começa lá de baixo como o outro, negro, pobre, que não tem pedigree, começa lá de baixo? Tem Maria, Jesus. Mais alguma questão? Acho que eu respondi tudo. Tem ali, ó. Além das perguntas, depois eu esqueço de adquirir os livros. Eu avisei para que os que fizeram as perguntas já compraram depois de estudar. Viu lá? Pois é. Você depois. Quem vai dar uma mão para mim? Meu nome é Eric, sou chileno também. Talvez faça parte dessa nova geração que você falou, que não está presa nessa cultura, nessa perguntas. Eu tenho uma pergunta em relação a essa questão da mulher no ministério, porque eu vejo, assim, fora da Assembleia de Deus, grandes nomes como John Piper, Matt Chandler, pelo Church dos Estados Unidos, contra o ministério feminino.
E, inclusive, eu vi uma entrevista do John Piper, entrevistando o Matt Chandler, porque na igreja do Matt Chandler tem mais de 20 mulheres também. E é uma igreja, assim, de imersão. Inclusive, eu leio muitos artigos dele, os blogs, etc. E o John Piper falando assim, eu pensei que eu tinha perdido essa briga. Aí eu pergunto, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, será que essa questão aí da Assembleia de Deus em ter vetado tantas mulheres, claro, além de tudo isso que o senhor falou aí, eu concordo, não tem a ver assim, com uma leitura, talvez distorcida da palavra de Deus, na questão da carta de Coríntios e tudo mais? Eu tenho outra pergunta. O que foi a piada aí que eu não entendi? Segunda pergunta, assim, talvez foge um pouco do tema, mas eu li uma entrevista do senhor no blog Teologia Pentecostal e eles fizeram essa pergunta e lá talvez não ficou tão bem explicados. A questão está acontecendo um fenômeno, e eu percebo isso como assembleano, que antigamente no passado havia uma rivalidade entre igrejas históricas e igrejas pentecostais, e hoje a Assembleia de Deus é também uma igreja histórica, como o próprio senhor cita lá no blog. E eu percebo uma coisa assim, de tanto você tentar se defender ideologicamente e academicamente, talvez a gente você vê um pouco assim, os líderes fugindo da doutrina pentecostal, e você vê outras igrejas que outrora eram ditas históricas e frias, como a Batista, buscando conhecimento na doutrina pentecostal. Essa semana mesmo eu li no Jornal Batista Oficial, um pastor batista com um ministério de 45 anos, iniciando um estudo sobre os dons espirituais, né? Desmistificando, falando abertamente, inclusive criticando a denominação por sempre ter colocado pontos frios nessa doutrina, sempre ter fugido, né? Fundamento. Professor Joel, eu também sirvo a Deus na Assembleia de Deus. Mas eu vou fazer uma pergunta para as mulheres. O que as mulheres deveriam fazer, na sua opinião, como o senhor, para banir essa teologia machista? Ai. Bom, eu não vou entrar aqui na discussão de leitura, como é que você falou, a leitura equivocada no livro de Coríntios, porque eu não vou me atrever a ensinar Padre Nosso a vigário, né? Eu não vou me atrever a fazer discussão de texto bíblico aqui com teólogos, gente que sabe grego e hebraico, e eu não sou nem semi-letrado, eu sou analfabeto de pai e mãe em grego e hebraico. Então eu não me atrevo a discutir isso. Só que, por exemplo, assim, o que é leitura da Bíblia? Leitura da Bíblia depende do que você está fazendo com a leitura da Bíblia. Porque o mesmo Paulo que proíbe é o Paulo que diz naquele texto lá de Gálatas que em Cristo não há macho nem fêmea, nem judeu nem grego. Aí vocês, não, ele estava bêbado quando disse isso, ou esse texto não foi inspirado por Deus. Né? O que você faz com esse texto? Né? Quer dizer, aí você pega lá de Coríntios, você tem uma especificidade em Corinto. Mas aí depende do que você faz com esse texto. Quer dizer, eu vou fugir da raia, mas só para provocar vocês aqui. Por exemplo, a coisa muito clara e muito clássica da disputa evangélica é a questão do batismo. Não, o batismo tem que ser com pouca água. Batismo tem que a gente brinca que presbiteriano não é batizado, é cuspido, né? Batista, tem que ser batizado. Ora, a questão do batismo tem muito mais a ver com a igreja estatal. A igreja estatal, toda a igreja estatal defende batismo de criança. Basta ver a igreja luterana, a igreja católica e a igreja presbiteriana quando nasce como uma continuação política do domínio de Genebra. E os batistas sempre foram a esquerda, velhos tempos que a batista era de esquerda, né? Que era o grupo contra a igreja estatal. E aí o cara diz, não, mas isso aqui a Bíblia diz isso.
E aí, quando no seminário, quando eu digo alguma coisa, não, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz nada, você diz que a Bíblia diz. E tudo que a gente diz sobre a Bíblia é interpretação. Então depende do que você faz com o texto. Agora, aí o que você coloca no final? Assim, essa coisa de que agora você tem grupos batistas dito tradicionais falando do batismo com o Espírito Santo. Cara, mas assim, nenhuma novidade disso. Você vai na história da igreja, idas e vindas acontecem. O que é o movimento de Joaquim Fiore, no século VII, na Itália? Uma igreja estatal, medieval, conservadora, e um movimento do Joaquim Fiore, do movimento do Espírito Santo. Depois você vem no período que foi o Wesley dentro da igreja luterana, dentro da igreja anglicana, um movimento de oração, de avivamento, que ele chama de coração aquecido, que era profundamente marginal e subversivo no primeiro momento. Qual é a grande especificidade do pentecostalismo no século XX? É que é um movimento de negro, por isso que é muito perseguido, inclusive. A grande perseguição, e isso para a vergonha nossa, interna e externa, a grande perseguição que o movimento pentecostal recebe no início do século pelos teólogos batistas, presbiterianos e o raio que o parta, todo esse pessoal lá, é porque era um movimento de negro. É dizer, a perseguição é muito mais por racismo do que por teologia bíblica. Não tem nada a ver com Bíblia. Então as nossas brigas, que a gente fica, não, mas a Bíblia não tem nada a ver com isso. Nossas brigas têm a ver com racismo, com sexismo, com as nossas ideologias, tem muito a ver com isso. Ademais, eu estou num seminário teológico, então não tem nenhuma, se fosse classe de novo convertida, a gente não podia dizer isso. Ademais, você ainda tem um problema mais sério. A Bíblia diz, depende do texto que foi ou não aceito num determinado cano, num determinado concílio. Porque muitos dos textos que foram aceitos teve muito a ver com a briga política do império na época, né? Textos que foram aceitos, depois não foram aceitos, depois não foram aceitos, Lutero mesmo era contra alguns textos e assim por diante. Então, assim, essa nossa discussão, que a Bíblia, né? Quer dizer, o que é o cano? Né? Se você começa a estudar o cano, você pode se suicidar, né? Porque tem cada história tenebrosa dos concílios nos canos. Agora, aí diz assim, e tem uma agora igreja que é dita tradicional buscando a renovação. Cara, eu conheço católico muito mais crente do que eu. Tudo bem, ser mais crente do que eu não é muita vantagem e qualquer pessoa pode ser. Mas eu tenho uma amiga católica lá na PUC, que a gente vai visitar as igrejas e ela fica, ai Jesus, será que vai ter alguma profecia? Ela era ansiosa por profecia, ela adora reunião de oração. Ela é profundamente fascinada por essa coisa da manifestação do Espírito Santo. É católica. Cara, ela é muito mais crente do que muita gente que a gente conhece nas nossas igrejas. Não. É assim, porque tem crente até no nosso meio, né? Até na nossa igreja tem crente. Então assim, idas e vindas vão acontecer muito, muito. Quer ver? Um negócio para escandalizar mais a vocês. Eu não fui conhecer pessoalmente, mas um aluno me trouxe um jornal de um centro de umbanda carismática, a ação do Espírito, a ação dos orixás pelo Espírito Santo. Lá em São Paulo. Eu liguei, conversei com o pai Marcos, eles são formados em teologia, é um centro de esoterismo de umbanda, onde eles fazem manifestação dos orixás, leio o texto bíblico, e eu participo de um grupo de estudo de religião e saúde, e tem um babalorixá lá de Santa Isabel, que ele é babalorixá de candomblé, mas eles também têm uma seção espírita, né? Aquela coisa bem sincrética. E eles têm um orixá que se manifesta nesse centro espírita, que é paulino, ele só lê a epístola de Paulo. Você diz, mas que diabo é isso? Não sei. Os cruzamentos são cada vez mais diversos. Ou seja, a gente pode não acreditar, mas tem batista crente. Ganhei o dia. Diz assim, o rapaz lá disse, eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus. Eu não sei como, porque
se existir algum local difícil de servir a Deus, hoje é dentro de uma igreja evangélica. Mas alguns conseguem. Ó, brincadeiras à parte, eu sei dizer assim, qual a possibilidade, por que as mulheres não mudam? Cara, às vezes as mulheres são muito mais machistas do que os homens. A maior dificuldade de uma mulher se manter em alguma liderança não é por causa dos homens, são as próprias mulheres que minam elas. E elas conseguem, né? Elas, quando querem, conseguem. E aí, tirando de ministério, empresas, sabe? Os homens são mais, assim, eu sei que eu vou fazer estereotipações aqui, e até injustiças mesmo, mas assim, mas os homens são mais práticos, não é fácil de lidar. Tudo bem, é meio cultural, não estou dizendo que é uma natureza intrínseca do homem e da mulher, mas as mulheres são muito mais detalhistas, não sei o que. Então tem uma série de coisas que culturalmente já foi construída assim. Então as mulheres têm mais dificuldade. Eu digo de forma teórica e prática, quando nossa igreja, algumas décadas atrás, decidiu ter pastoras, a maior resistência que a gente teve foi entre as próprias mulheres. E ainda hoje, no nosso dia a dia, a gente tem, porque assim, o problema que a Dilma está enfrentando, porque assim, se é muito dura, essa mulher não é bem mulher. Se começa a chorar, essa mulher não vale nada, chora. Quer dizer assim, mulher tem que se provar muito mais do que o homem nesse sentido. Mulher tem que ser muito mais competente, tem que matar, a gente tem que matar um leão por dia, a mulher tem que matar 2. E aí, nesse sentido, são as próprias mulheres que minam o trabalho das outras. Isso não é só na igreja, numa empresa também. As mulheres chefes sabem como, às vezes, ela tem muito mais dificuldade de lidar com outras mulheres, as mulheres subalternas, do que com os homens. Então, assim, agora, machismo é uma coisa que naturalizou-se, né? E aí, não manda assim, coisa de nordestino. Não. Isso não é muito diferente em outros lugares. Não é diferente do Brasil, no resto do Brasil. Não é diferente, não é muito diferente nos Estados Unidos. Quantas mulheres nos Estados Unidos já chegaram ao topo? Quer dizer, você tem alguma diferença aqui, mas você ainda não teve uma mulher na presidência. E assim por diante. Então, nesse sentido, o machismo assembleia. Agora, o maior problema do machismo, do nosso machismo, é porque ele tem essa legalização divina. Não, é porque aí eu já fui em alguns lugares que aqui ninguém teve a pachorra de vir com esse tipo de argumentação. Não, mas Jesus não escolheu nenhuma mulher para os seus como discípulo. Jesus também não andou de carro. Quer dizer, vem com essa argumentação vagabunda, eu baixo o nível também. Jesus também não andou de carro e você anda. Quer dizer, se a argumentação vai ficar nesse nível, então a gente baixa o nível, né? Porque assim, aí Jesus não escolheu, ou os discípulos que escreveram a história macho não registraram? Que a grande questão também é essa. Você não tem mulheres, não tem ou não teve registro? Porque se você for atrás do registro, tem. Quando Paulo escreve para Filemon, e o nome de uma mulher que está liderando a igreja com ele, que pode ser sua esposa ou não. Quer dizer, até Paulo, que é tão machista, se trai de vez em quando. Então, você tem sim mulheres exercendo ministério aqui. Agora, é claro que majoritariamente ficaram os homens. E principalmente porque a história contada posterior é dos homens. Ou seja, a história começa já no paraíso. Foi a mulher que errou primeiro. Claro, foi um homem que contou essa história, né? Não sei não. Não sei se foi a mulher que errou primeiro. Você tem certeza? Você estava lá, você viu? Então assim, a história também tem versões e versões, né? Por exemplo, a grande maioria de vocês com certeza não sabia dessa história da Frida. Eu também não sabia. E eu não fui atrás da história da Frida, eu vou contar a história da Frida. Eu também não sabia. Quando eu comecei a ler, que eu vi no Boa Semente, por exemplo, essa mulher dirige o jornal. Tem tanto artigo de jornal, 35% dos artigos do Boa Semente é escrito por mulher. Falei, peraí, ainda tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu nunca tinha visto. Aí eu fui bisbilhotar e fui ver, aí eu descubro a história da Frida. Porque oficialmente ela não existe.
Oficialmente na história. E aí agora o Israel, que é meu amigo, gosto dele, mas a gente briga sempre. O Israel que trabalha na CPAD, que escreveu o livro Dicionário do Movimento Pentecostal. E agora, num apelo imoralmente comercial, agora no centenário publicou 100 mulheres que fazem a história das Assembleias de Deus. Aí eu catei o telefone, cara, tu é desonesto mesmo, né? Porque como é que tu escreve um livro mentiroso como esse? Você tinha que escrever a história das Assembleias de Deus sem mulheres. Isso seria honesto, né? E não 100 mulheres que fizeram a história da Assembleia de Deus. Isso é mentiroso. Aí pegou o quê? As mulheres, as suecas, esposas dos missionários e as esposas de pastores. Mais uma desonestidade. Essa igreja não foi feita por mulheres esposas de pastores. Essa igreja foi feita por gente anônima, mulheres anônimas. Agora, claro, eu ia dizer besteira de novo. Nem perguntar se tem, acho que pode ter. Quem estão vendo os livros da Bíblia? Então ainda tem 2? Bem, eu quero, antes de tudo, agradecer a você, a primeira vez que eu te ouço, ganhei a noite. Obrigado, ganhei a noite. Achei que estava a serviço e não conseguia servir. Agradecer a vocês, convidados a voltar amanhã de manhã, caso queiram, estão convidados. E na próxima